Que atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de fazer um textão desabafando no LinkedIn sobre um processo seletivo ruim. Hoje nós vamos refletir se vale a pena utilizar a rede para fazer esse tipo de desabafo e também pensar o que a gente ganha e o que a gente perde com esse tipo de atitude. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer que eu super te entendo, tá? Às vezes a gente é tratado de uma forma que a gente fica com um nó na garganta e precisa contar pro mundo, precisa compartilhar aquilo que a gente está sentindo. Inclusive, recentemente, uma conhecida me procurou pedindo a minha opinião sobre esse assunto, né? Ela passou por um processo seletivo bastante estranho e ela queria compartilhar o relato dela ali na rede. Eu vou até contar para vocês entenderem aí como a situação dela foi bastante estranha. Ela foi chamada para um processo seletivo e aí, chegando lá, ela foi atendida por uma recrutadora que estava grávida. E aí, essa recrutadora, na verdade, não era recrutadora, ela era a pessoa da vaga que ia ser aberta justamente por conta da maternidade, e ela deixaria a empresa então por conta dessa gravidez. Então, essa minha conhecida, ela já tinha passado pela entrevista com o recrutador e agora ela estaria passando por uma segunda entrevista, né, com a pessoa da vaga, para que a dona, entre aspas, dessa vaga conhecesse o perfil dela e percebesse se ela seria uma boa pessoa para ficar no seu lugar, enquanto ela estava aí de licença maternidade. Mas o problema começou quando essa pessoa, a grávida, começou a falar só sobre ela. Então, assim, ela não deu oportunidade da candidata demonstrar o que ela podia contribuir com a empresa. A grávida ficou o tempo todo falando sobre si, comentando suas histórias, compartilhando seus casos, e parece que esqueceu que aquilo ali era uma entrevista onde ela precisava também ouvir a outra parte. Nada contra ela ter compartilhado as questões dela, mas assim, aquele era um momento específico de uma entrevista. E isso deixou essa minha conhecida extremamente frustrada, porque ela praticamente entrou muda e saiu calada da entrevista. E ela ficou revoltadíssima com isso. E aí, qual que foi a primeira reação dela? Vou fazer um textão no LinkedIn, porque várias pessoas fazem, eu já vi, inclusive comento, interajo, isso a amiga falando, né? Comento, interajo com essas publicações aí indignadas, e eu vou fazer o meu relato também. E aí ela veio pedir a minha opinião sobre o assunto. E foi aí que eu pensei que, além de compartilhar com ela a minha opinião sobre esse assunto, eu faria um vídeo a respeito, compartilhando com vocês também algumas perguntinhas aí que você deve se fazer se você tiver se encontrar nessa situação aí parecida com a da minha conhecida. Bom, a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que pensar é o seguinte: não existem outras formas de fazer esse desabafo, já que a intenção é fazer com que aquilo saia da gente para que a gente fique em paz de novo? Será que não tem um amigo, um companheiro? Não dá para escrever uma carta, escrever no bloco de notas do celular, enfim, será que não existem outras maneiras da gente colocar isso para fora? Até mesmo por meio da meditação, quem medita, ou por meio da oração, quem é religioso, de repente conversando com um mentor que seja próximo, com os pais, irmãos, enfim. Eu acredito que existem várias formas da gente desabafar. Inclusive, uma forma também pode ser fazendo um exercício físico, né? Porque às vezes a gente está estafado com alguma coisa e aí a gente coloca o nosso corpo em movimento e libera toda aquela carga que a gente está carregando, e aí depois dessa atividade, às vezes a gente nem lembra o que aconteceu. E também sempre tem a opção de dar umas porradas ali naquele saco de pancadas, né? Enfim, eu particularmente acredito então que existem várias formas da gente desabafar sem necessariamente fazer um textão no LinkedIn. Não estou dizendo para você não fazer um textão no LinkedIn. Eu estou dizendo que existem várias outras formas para você desabafar. Nas suas outras redes sociais, onde você só tem amigos adicionados, também poderia ser um caminho, né? Por que eu digo isso? Porque agora vem uma outra reflexão a respeito desses textões aí na rede do LinkedIn. Quando você cria lá a sua conta no LinkedIn, a diferença entre essa rede social e as outras que a gente tem são as pessoas que a gente adiciona, né? Então, geralmente no nosso Facebook, no nosso Instagram, nós temos amigos, familiares, conhecidos. Lá no LinkedIn, nós temos contatos profissionais. E lá nós nos conectamos até com pessoas que nós não conhecemos, mas que atuam no mesmo mercado que a gente, ou que desenvolvem as mesmas atividades que nós, e até mesmo que trabalham na mesma empresa.
E é aí que tá um pequeno porém sobre a gente se expor no LinkedIn. Toda essa rede profissional ao qual a gente se conecta vai visualizar essa postagem. E será que é isso que a gente quer? Será que a gente quer despertar numa outra pessoa uma visão sobre nós que talvez ela nem interprete exatamente da forma como a gente gostaria? Porque assim, uma coisa é você ter certeza que você está relatando num post tudo, absolutamente tudo, o que aconteceu com você. De forma que fique claro que você não tem culpa nenhuma, que você não está metendo louco, nem nada disso. Que você está apenas compartilhando uma injustiça que você sofreu. Mas, infelizmente, as pessoas, elas interpretam as coisas da forma como elas querem. E aí você tem que se perguntar, se, por exemplo, você tiver na sua rede adicionado aí alguns recrutadores, alguns outros recrutadores de outras empresas, você gostaria que ele visualizasse esse seu desabafo? E se você gostaria, o que será que você acha que esse recrutador, qual a leitura que esse recrutador vai fazer da sua atitude? Será que ele vai ser super compreensivo e pensar, nossa, coitada, a pessoa foi injustiçada mesmo, vou até deixar um comentário aqui dando uma força porque ela tem que botar a boca no trombone mesmo? A gente nunca vai saber se a reação vai ser essa, não é mesmo? Então a gente precisa pensar bem se vale a pena correr esse risco. Assim como se nós tivermos inclusive adicionado na nossa rede as pessoas dessa empresa onde a gente passou por essa situação indelicada, as pessoas vão, inclusive, se o processo seletivo ainda não foi encerrado, talvez elas vão pensar, putz, acho que esse candidato aqui é um pouco inflado demais para a posição que a gente tem, né? Não sei se necessariamente tem o perfil, porque será que quando acontecer qualquer coisa aqui na empresa ele não vai sair botando a boca no trombone? Ó, aqui a gente está falando sobre processos seletivos onde a gente não teve o retorno esperado. Nós não estamos falando de nenhum tipo de abuso cometido por parte de uma empresa. Nesse caso, sim, eu acho super justo e correto que você se exponha mesmo, porque você viveu uma situação de abuso por parte de uma organização. E não é disso que nós estamos falando aqui, que fique bem claro. Nós estamos falando sobre processos seletivos onde as suas expectativas não foram atendidas. Seja porque o recrutador não te deu a atenção que você esperava, porque ele não te deu um retorno, ou porque você enviou o seu currículo e ninguém te respondeu, ninguém entrou em contato. São dessas situações que nós estamos nos referindo aqui nesse vídeo, tá? Então, por favor, não misture as coisas. Quando se trata de abuso, de assédio moral, a gente precisa sim compartilhar a experiência ruim que a gente vivenciou, beleza? Então, feita essa observação, esse parênteses, a gente pode continuar. Então, além dessa reflexão a respeito de qual imagem a gente quer que as pessoas tenham de nós quando a gente faz esses desabafos, a gente precisa se perguntar também, o que a gente ganha com isso? Além, é claro, da satisfação de colocar para fora uma indignação que a gente está sentindo lá dentro de nós. Você precisa se perguntar isso, porque se você chegar à conclusão que a única coisa mesmo que você ganha fazendo esse textão, fazendo esse desabafo no LinkedIn sobre um processo seletivo, você poderia fazer esse desabafo de outra forma, né? Já que ele não vai trazer aí grandes conquistas para sua vida e não vai te ajudar em nada. Se ainda fosse te ajudar a conseguir essa recolocação aí que você tanto busca, tudo bem. Mas se for apenas uma oportunidade de colocar para fora, a gente volta na reflexão do começo do vídeo, onde a gente estava pensando outras formas aí de nos expressarmos, né? Sem corrermos o risco de sermos mal interpretados. Quando eu fico assim numa situação que me incomoda, que me dá vontade de desabafar, eu gosto de escrever. Não sei se é o mesmo, se vai funcionar para você, mas eu particularmente gosto de pegar um papel e uma caneta, não um bloco de notas do celular, o papel e uma caneta mesmo, e colocar ali, expressar exatamente tudo que eu tô sentindo, porque aquilo somente eu vou ver, né? Não tem perigo de outras pessoas visualizarem, e aí parece que quando eu termino de escrever, parece que aquilo sai de mim, sabe? Então, se eu pudesse te dar uma dica de uma maneira que funciona super bem para mim, seria essa. E já que a gente já falou sobre o que a gente ganha fazendo o desabafo,
Agora a gente precisa pensar o que a gente perde fazendo esse desabafo. Então lá na rede, no LinkedIn, onde nós temos vários contatos profissionais, a primeira coisa que a gente tem que pensar que talvez a gente perca seja uma reputação que a gente tinha, que provavelmente a pessoa vai nos interpretar da forma como ela quiser. Não quero dizer que em todos os casos a pessoa necessariamente vai pensar igual, tá? Mas pode ser que a pessoa pense que a gente é reclamão, polêmico, que a gente só sabe reclamar da vida. Sabe, a gente precisa ter essa reflexão de será que as pessoas vão conseguir interpretar exatamente aquilo que você estava transmitindo? Talvez as pessoas passem a ter uma imagem de você que não necessariamente reflete a realidade. Eu não sei se você sabe, mas quando você faz esse tipo de conteúdo, aquilo ali fica marcado na tua história. Por quê? Porque se um recrutador quiser saber mais sobre você, ele vai entrar no seu perfil justamente para ver o tipo de coisa que você fala, o tipo de postagem que você curte, as coisas que você interage, e esses desabafos, ou esse desabafo específico, vai fazer parte aí dessa imagem que o recrutador vai ter de você. E aí eu te pergunto, será que as coisas que você tem no seu currículo são tão maiores a ponto de ofuscarem um desabafo, um textão que você fez no LinkedIn? Ou será que o recrutador vai se deixar influenciar aí por essa imagem que ele criou pelo seu desabafo? E tem mais, você precisa elencar as coisas que você realmente perde por conta desse desabafo. Você perde paciência, porque aí se outras pessoas começarem a comentar e inflar você vai se sentir mais empoderado, vai continuar pensando sobre esse assunto, e aí você vai perder também tempo. Você vai perder tempo remoendo uma coisa que você não tem controle, né? A reação do outro a gente nunca tem controle, a gente não tem como controlar como o outro vai reagir diante da nossa atitude, diante da nossa entrega, por mais dedicado que a gente esteja. Então você também vai perder seu tempo, vai perder energia, porque você vai ficar remoendo, como eu já disse, essa situação. Você vai perder o seu espírito criativo, né? Essa energia criativa que você poderia estar canalizando para buscar um outro processo seletivo, já que esse não deu certo. Enfim, são várias e várias coisas que infelizmente você acaba perdendo por conta de um desabafo. Mais uma vez reforçando, eu não tô dizendo para você não fazer o seu desabafo. Se você fizer muita questão, vai lá e faça. Tá? Só tô trazendo aqui algumas situações para você refletir sobre a consequência que isso pode gerar na sua vida, para que você pense se realmente vale a pena utilizar a rede para fazer esse tipo de desabafo. E por fim, pode acontecer também de você fazer o seu desabafo ali na rede e aí várias pessoas começarem a concordar com você, curtir, comentar, te dar o maior apoio, trazer várias outras pessoas ali pro perfil, você ficar em evidência. Só que, será que para quem interessa, que no caso são os outros recrutadores que vão visualizar o seu perfil, esse tipo de destaque é o que eles estão procurando? Será que não seria muito mais atrativo para eles que você atraísse essa multidão por conta de outros tipos de posicionamento que você faz? Posicionamentos onde você demonstra as suas capacidades, seu conhecimento, ou até mesmo que você encoraja outras pessoas, né, a acreditarem no seu potencial, acreditarem no seu valor e não desistirem. Porque esse também seria um caminho, né? Você utilizar essa experiência ruim que você teve, compartilhar esse desabafo, mas não em forma de desabafo, mas sim em forma de lição aprendida. Olha, pessoal, hoje eu vivenciei isso, aquilo, mas dessa situação eu tiro de lição isso. Veja como muda de figura, né? É diferente quando você só taca pedra, só reclama, só lamenta, e quando você se posiciona assim, não foi uma experiência legal, mas eu consegui tirar disso uma lição que eu vou levar para o resto da minha vida. Então você demonstra que você é uma pessoa que consegue ressignificar os desafios e as barreiras que se colocam diante do seu caminho. E isso conta muitos pontos para você, né? Para quem trabalha aí com um processo seletivo, quando a gente consegue visualizar que o candidato tem essa forma de ressignificar as barreiras, os problemas, as pedras que aparecem diante do caminho, a gente enxerga esse candidato com outros olhos. Porque a gente pensa, aqui na minha empresa, se acontecer qualquer situação, né, qualquer problema, qualquer desafio, eu tenho a plena convicção de que essa pessoa vai conseguir dar a volta por cima. Ela vai conseguir contornar a situação e continuar dando o melhor dela. E é isso.
Eu espero que essa reflexão tenha te tocado de alguma forma e que a partir de hoje você consiga refletir antes de fazer um desabafo aí em qualquer rede social que você tenha, sempre pensando no que de fato isso vai agregar na sua vida e o que você vai acabar perdendo por conta dessa atitude.